nessa casa tão gostosa e poder apresentar um pouquinho aqui da Célula Mater, para quem não conhece. Essa é a terceira edição desse evento que a gente faz, né, para falar de sexualidade feminina, que é um tema essencial, muito importante. Uma coincidência, né, tem muitas amigas minhas aqui, de curta e longa data, desde o colegial do Palmares, oh meu Deus, até das quadras de tênis tão amadas. É muito maravilhoso e eu estou assim emocionada, né? Minhas 3 joias nasceram aqui nas mãos da equipe, 2 nas mãos da doutora Lu, maravilhosa. E para mim é emocionante ver esses frutos todos de tanto trabalho, de tanta gente que trabalha aqui. Bom, no evento de hoje, a sua inscrição ela vira uma mamografia para uma mulher atendida pelo Proteia, que está aqui representado pela Gabriela Antice, que é a fundadora, né, do Proteia. E aqui a gente fala que mamografia salva vidas. E salva mesmo, né, porque a detecção precoce do câncer de mama consegue... tem um êxito de 94%, né? Então, é muito importante. Só com vocês hoje são 31 mamografias. Parabéns. Desde o início da nossa parceria com o Proteia, já foram mais de 200. E nós queremos passar aí das 300 até o final desse ano, desse mês. A gente conta com vocês. Cada mamografia realizada esse mês na Célula Mater, que é o Outubro Rosa, vira também uma mamografia no Proteia. Então, quem não fez, né, esse ano e precisa fazer, por favor, nós temos um serviço aqui de ponta. Nosso mamógrafo é um mamógrafo 3D, que na verdade é um tomógrafo. As imagens elas são realizadas com um tempo bastante curto, e não tem quase compressão das mamas. Então, a nossa equipe, e além da nossa equipe de especialistas, que faz a dupla leitura do exame, que é assim, né, eu tenho várias tenistas aqui, Federer, Nadal e Djoko lendo os exames de vocês, ao mesmo tempo, né? Então, realmente é muito top. Além disso, a gente tem um mastologista que também pode acompanhar todo o processo, caso precise. E a gente tem toda uma forma de atendimento que agiliza muito e é realmente um serviço diferenciado. Bom, além disso, a gente está aqui nessa estrutura, né, da clínica. A gente... é uma casa especial mesmo, né? Ela, inclusive, o nosso projeto é assinado pelo Paulo Mendes da Rocha, né? Um arquiteto muito famoso. E a gente atende mulheres em todas as fases da vida aqui na clínica. É uma clínica que foi fundada há 42 anos pelos doutores Carlos, que é meu pai, né? Muitas sabem, e doutora Lucila, que está aqui também, fundadora. E a gente vai ter o privilégio, né, de ouvir e com leveza, né? Que a doutora tem essa experiência e também uma leveza para conversar com a gente. A clínica tem um atendimento inovador e multidisciplinar, que é muito individualizado, olha para cada paciente. O nosso corpo clínico hoje é bastante grande, já são hoje 13 ginecologistas. Eles juntos discutem casos, eles se atualizam todas as semanas em reuniões, e a gente tem essa estrutura muito robusta, com exames de ponta, equipamentos de ponta, e aí aqui vocês podem realmente resolver toda a rotina ginecológica, obstétrica, temos reprodução humana também, urologia, então tudo aqui num só lugar, com todo o acolhimento e segurança. A gente também tem o laser íntimo aqui, que com certeza hoje vai ser abordado pela nossa ginecologista e pelas meninas também, que devem conhecer um pouquinho. É maravilhoso. Eu faço todo ano minhas 3 sessões,
para tenista, sem palavras. Não tem xixi mais à noite, no meio da noite. Enfim, fora outras muitas vantagens. E por enquanto, pelo menos, né? Então, a gente vai sortear, né? 3 sessões. Então, vamos ver quem vai ser a sortuda. A Paty vai ser, se for, vai ser a segunda vez. Aí é marmelada, né? Total. A Gabi ganhou, não veio usufruir, né? Por favor. Não, é bom, gente. Vale a pena. Bom, quem tem o Mint Premium tem todos os serviços praticamente cobertos aqui na clínica, então, por favor, não deixem de aproveitar essa super vantagem. E é isso. Acho que tem esses cartõezinhos que vocês preencheram, as meninas vão ler aqui para conseguir dar um norte para a conversa. Na sacola que vocês receberam tem um material falando dos nossos serviços e tudo que a gente tem aqui. E também a gente fez um espelhinho especial para que vocês possam se descobrir, se olhar e se conhecer. Então, é uma coisa que a gente quis colocar também aí. No final também teremos um brinde da Clímax, que está aqui representada pela Lari, que vai conversar com vocês, com todos esses gadgets incríveis. E a gente, como a Gabi está aqui, né, veio nos prestigiar, ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho incrível que ela faz no Proteia. E depois a gente vai ter a palavra com a doutora Lu, né, que está aqui há mais de 40 anos, né, na Célula Mater, mais de 50 cuidando de mulheres, é isso, Lu? Não tenho. Tem muita história aí para contar. E faz um acompanhamento aí da sexualidade feminina e um avanço dos avanços da medicina todos e tratamentos aí para melhorar a vida das mulheres. A Natália Jankiewicz é jornalista, educadora sexual, psicanalista e co-idealizadora do Preliminares Podcast. Já a segunda vez que ela está com a gente no nosso evento. Tá ligado aqui? Agora vai. Repeteco. A Lari Eli é designer e fundadora da Clímax, a primeira loja de bem-estar sexual focada no prazer feminino no Brasil. Então, pioneira aí, maravilhosa. Então, Gá, se quiser, vem aqui falar um pouquinho. Oi, meninas, tudo bem? Bom, eu estou aqui para primeiro agradecer, obviamente, essa parceria incrível, né, com a Célula Mater, que a gente já tem há um tempo aqui na clínica e também no Proteia Tennis Cup. Eu tenho algumas amigas tenistas aí, mas tem algumas que eu não conheço, então vou falar rapidinho sobre o Proteia. E eu tenho que falar um pouquinho da minha história, porque para vocês entenderem por que eu fundei o Proteia. Eu tenho 58 anos e há 10 anos atrás eu fui diagnosticada com câncer de mama, aos 48. Meu segundo veio 2 anos depois. E o câncer de mama já fazia um pouco a parte da história da minha família, porque a minha irmã tinha sido diagnosticada 11 anos antes de mim, aliás, pelo Dr. Carlos Eleonora, não sei se você lembra dela, ela tinha 34 anos, quando ela estava amamentando o segundo filho. Eu sou 4 anos mais velha que ela, né? Eu morava em Londres naquela época. E ela foi diagnosticada e, graças a Deus, pegou cedo o suficiente. Ela estava amamentando, mas o filho largou o peito. Acho que se o Felipe não tivesse largado o peito, ela teria pego bem mais avançado. Era estágio 3 o dela. E aí, por causa dela, eu e minha outra irmã, a gente era e é muito regrada. E é o que eu falo, mamografia, você falou, eu falo de novo, mamografia salva vidas. Eu até digo que
falei, eu acho para alguém aqui numa conversa, que eu acho que a mulher, nós todas devemos lembrar de estar em dia com nossos exames no mês do nosso aniversário. Porque aí você não esquece. Né? Porque se você atrasa um mês, atrasa 2 meses, 3, 4 meses de fazer seus exames, você pode, de fato, achar alguma coisa mais avançada. Né? E eu só estou aqui porque eu fazia, por causa da minha irmã, que eu achei o meu 11 anos depois do dela, eu fazia todo no mesmo mês. E o meu câncer foi um câncer agressivo, o meu e o dela, o HER2 positivo, que cresce rápido. Então, eu peguei em estágio 3, assim como ela. Eu tinha feito tudo um ano antes. Né? Imagina se eu tivesse esperado 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Poderia estar em estágio mais avançado. Né? Mas, enfim, e aí eu fundei o Instituto Proteia depois do meu segundo câncer, há 8 anos atrás. E a razão pela qual eu fiz isso é porque eu acho que toda mulher no Brasil deveria ter a mesma chance de cura que eu tive. Eu peguei cedo, eu tive acesso imediato ao tratamento e eu estou aqui. Então, assim, o câncer de mama, para mim, é uma história com um final feliz, né? Para mim, para minha irmã. E, infelizmente, a realidade dessa doença no Brasil não é assim no público. Então, assim, se 1 em 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida, essa estatística global, a gente está falando aí de 12,5% das mulheres vão ter essa doença ao longo da vida. Hoje, no Brasil, 1 em 4 não sobrevive 5 anos. Quer dizer, uma taxa de mortalidade de 25% enorme, ao passo que se você pega cedo e você trata, a tua chance de cura é acima de 95%. Né? Então, eu tive a ideia, depois, quando eu estava começando a minha segunda quimioterapia, de fazer o Proteia, para dar acesso a tratamento. Isso porque eu falei, ninguém merece saber que tem essa doença, que está diagnosticada, vai ter que esperar para começar o tratamento. E a ideia que eu tive foi de fazer uma ONG que, de fato, faz parceria com o hospital filantrópico que trata o paciente do SUS, e a gente custeia uma parte do tratamento, viabilizando aquele hospital a tratar mais pacientes. Porque também a realidade do SUS é que o SUS tem milhões de qualidades, a gente não pode falar mal do SUS, porque ele trata 75% e tem mesmo muitas qualidades, mas não tem capacidade para tratar todo mundo. E a fila existe porque o SUS credencia esses hospitais para tratar o seu paciente, mas a verdade é que ele não paga 100% do custo. Porque, por exemplo, Santa Marcelina, onde a gente já está há 7 anos, ele pagou 100% do custo há 14 anos atrás, depois ele nunca aumentou o que ele pagava por cirurgia, por químio, por rádio. Então, hoje, o SUS paga 1/3 do custo de tratamento e a gente paga 2/3, né? Só para dar uma ideia. Então, enfim, o Proteia existe já há 7 anos, a gente hoje tem 2 parcerias, uma com Santa Marcelina em São Paulo, onde a gente já beneficiou mais de 2.212 mulheres com tratamento completo. Assim, o que a gente faz a gente abre mais filas para pacientes do SUS virem. A gente tem uma parceria na Bahia com o Hospital Destino Maltês e agora, essa semana, a gente assinou a 3ª parceria para ir para o Rio, com o Hospital Mário Kruff, que também é o 2º hospital que trata pacientes de câncer de mama no Rio. Além disso, a gente tem 2 projetos na área do diagnóstico, porque a gente viu no Santa Marcelina que um percentual altíssimo das mulheres chegavam para ser tratadas em estágio avançado. A gente falou, a gente tem que entender por que elas estão chegando. Então, a gente tem um projeto chamado Cuida Mama, que foi um projeto de consultoria para a gente entender a jornada da paciente, de quando ela vai no postinho de saúde até quando ela chega no hospital. E o segundo, esse eu garanto que a doutora Lucila vai querer saber mais, mas é um projeto de diagnóstico de inteligência artificial na mamografia. Então, é uma inteligência artificial que lê a mamografia e prevê o risco da mulher ter câncer de mama em até 5 anos. Isso acabou de ser aprovado nos Estados Unidos, tem 2 meses, e a gente já validou essa tecnologia aqui no Brasil, já tem uma implementação no Santa Marcelina e já salvamos vida, inclusive, de uma mulher que não tinha lesão e ela voltou por causa que ela tinha um risco alto em 4 meses e aí apareceu uma lesão bem pequenininha. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por vocês terem vindo e obrigado pela doação de vocês, graças à parceria, né, com a Célula Mater, que é uma parceria que salva vidas. E o mais importante é estejam em dia com a mamografia de vocês. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Bom, primeiro, que potente
quando mulheres se reúnem, né? Que potente, cada uma aqui doando o seu tempo, investindo numa mamografia para outra pessoa, que potente a sua fala também, que potente uma clínica que abre suas portas, né? E que tem aqui uma representante idealizadora para conversar com a gente, com tanta naturalidade, que potente a gente ter numa clínica médica agora, nesse momento, diante de mim, uma mesa cheia de vibradores. Eu acho que isso começa a... acho que tem uma força e uma credibilidade muito grande quando espaços de saúde abrem as portas para falar sobre o prazer feminino, né? Quando sai do campo da safadeza e vai para o campo da saúde. É sobre saúde que a gente está falando, é sobre bem-estar, é sobre qualidade de vida. Bom, aqui eu tenho um roteiro na minha frente, mas eu amaria deixar esse roteiro de lado. Eu amaria que, aos poucos, ao longo dessa conversa, vocês sentissem o que a gente sentiu aqui conversando com a doutora Lucila, esse papo tão gostoso que vai fluindo naturalmente. E é por isso que a gente também pediu a participação de vocês, ainda que em forma de cartões, para que vocês trouxessem um pouco das percepções e das vivências de vocês para participarem dessa conversa, mas também de outras maneiras. Então, basta levantar a mão, entrar no meio da nossa conversa mesmo. A gente gosta, a gente acha rico a participação de vocês. Mas eu queria começar esse papo aqui dizendo que a gente trouxe como tema, né, a questão desse prazer em se reconhecer, em se conhecer novamente numa outra fase da vida, né? E quando a gente fala de climatério, perimenopausa, menopausa, parece que ainda tem um peso e um estigma, né? Em relação a essa fase, assim. Quero ouvir da doutora Lucila já, se ela percebe que ao longo desses 50 anos clinicando, se houve uma mudança na forma como a gente encara a menopausa. Mas numa sociedade que diz que a gente tem que se envergonhar de envelhecer, né? A gente tem que fazer de tudo para disfarçar o passar do tempo, os sinais da idade. Falar de menopausa talvez tenha mais esse peso do envelhecimento do que propriamente de acabar a vida reprodutiva, a função reprodutiva, né? Então, o que a gente fala é assim, se você está chegando na menopausa, se você chegou na menopausa, poxa, que bom que você está viva para viver mais essa fase, né? O que seria a outra... Qual é a outra alternativa? Que bom que você está aqui e hoje a gente tem tantas possibilidades para cuidar do prazer, para desfrutar desse prazer. Então, a gente brinca que é uma fase em que falta o fogo entre as pernas, mas sobra fogacho, né? É muita sacanagem. É muita sacanagem a secura vaginal e a gente suando por todos os outros poros. Mas a gente vai ter que lidar, né? Existem formas de amenizar esses sintomas. E aí, para puxar esse papo, eu quero começar te perguntando, então, doutora Lucila, o que a gente estava comentando aqui antes de começar formalmente, que é o que você percebe de mudança, se é que houve uma mudança em relação a essa paciente que chega falando... Doutora, quanto tempo falta? Será que eu já estou na menopausa? Eu não estou, assim, ainda tem um medo? Ainda é visto como uma doença? Relativizou? Comecei a clinicar 50 anos atrás, as pacientes com 50 a mais vinham tratar de doenças. A menopausa nem era tanto uma questão, porque ela só ia no médico, na médica, quando estava doente. Quando estava se sentindo doente, não havia essa noção de medicina preventiva. Eu acho que essa foi a grande mudança, não sei se só pela mídia ou nós médicos também ajudamos, as próprias mulheres se agrupando e entendendo a realidade da vida mais estendida, porque também tem isso. Nós ganhamos no mínimo em 50 anos, 10 anos de vida. Então, antigamente, 60 anos, 70 anos, não vou muito longe. Hoje em dia, a gente sabe que 80 anos é praticamente todas nós vamos chegar lá. Então, metade da nossa vida
vai ser depois da menopausa. Essa consciência que foi adquirida nesses 50 anos fez com que a gente pensasse na qualidade dessa vida que nós ainda vamos ter, não é? Eu sei que hoje o evento é mais sobre sexualidade, mas eu acho que a grande tomada de consciência da mulher não foi só da sexualidade, mas da sua importância na sociedade e que ela tem novos caminhos depois que ela para de engravidar e de ter esse foco no cuidado dos filhos. Foi até por coincidência, quando a gente chegou aqui, uma das nossas médicas, a gente brincando, ela é bem mais nova, tem 30 e poucos anos, e a gente falando, então vem hoje na palestra que nós vamos ensinar para você como ter orgasmos múltiplos. Daí ela falou, olha, eu tenho duas filhas pequenas, os dois estão com febre. Essa não é a minha prioridade no momento. Então, eu acho que isso é que mudou. A gente percebeu que depois que a gente para de ter filhos, a gente tem uma vida com muitas perspectivas que a gente não usufruía há 50 anos atrás. Muito bom. Muito bom, né? Você sabe que eu gosto de pensar que parte dessa crise, de fato, ou talvez a mais importante, nem seja a sexualidade, é que é uma crise de assim, o que eu fiz até agora na minha vida? O que eu quero fazer no que tem adiante, no que vem adiante, né? Então, é muito mais profundo e talvez isso que marque tanto as mulheres. A gente pediu para vocês preencherem alguns cartõezinhos aqui sobre o que melhorou nessa fase da vida, mas antes eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que são os maiores mitos em relação à sexualidade da mulher 50 a mais. Que não tem mais desejo? Boa. Quem mais? Olha, mas eu estava lendo os cartõezinhos, tá bom? Então, realmente, lógico que há uma mudança, especialmente na... Eu não digo nem que é lubrificação, a gente se fixa muito na lubrificação, mas é um conceito médico que não sei se eu consigo explicar bem para vocês, que a gente chamaria de turgor, ou seja, a vagina, quando o nível de estrógeno abaixa, ela tem menos elasticidade, ela fica menos espessa, ela fica mais fina, mais frágil. Então, com o atrito, a gente sente, às vezes, mais desconforto. Não é só a lubrificação, porque se fosse só a lubrificação, um lubrificante dava conta do recado. Mas a gente sabe que é uma coisa muito mais profunda do que isso, não é? Eu diria que, bom, como jornalista, passei muitos anos recebendo dúvidas e comentários, né, quando eu trabalhava em revista e tudo mais, com sexualidade, e acho que uma das coisas que mais vinha em relação às mulheres de 50 a mais era se as pessoas ainda transavam, né? Mas transa ainda? Ainda tem vontade de transar ou já nem se interessa mais por esse assunto? E tem uma pesquisa grande, mais recente, que vai dizer que 70% das pessoas com 60 anos ainda transam, né? A gente ainda não pode entrar aqui na questão de qual é a frequência, qual é a qualidade desse sexo, se tem prazer ou não tem prazer, isso aí é outra coisa. Mas as pessoas ainda estão minimamente interessadas, a maioria delas ainda estão interessadas, né? Você percebe esse interesse de mulheres nessa faixa 45 mais, indo em busca de acessórios, de cosméticos, para apimentar, ou, enfim, redescobrir a vida sexual? Sim. Gente, primeiro, muito prazer. Eu sou Larissa. Que honra estar do lado de vocês. Estou honradíssima. Trabalho com 10 anos com sexualidade feminina. Estou aqui inspiradíssima com vocês, gente. Então, estou muito feliz de ver e de acompanhar vocês e toda essa trajetória, porque dá muita força para a gente querer ser essas mulheres fortes, independentes, que eu estou conseguindo enxergar aqui. Então, eu queria primeiro dizer que eu agradeço muito esse espaço e agradeço muito estar aqui com vocês e que é uma grande inspiração. Sim, existe... Gente, a Gen Z que não está transando tanto, né? Vocês sabem disso? Que a geração de vocês está transando mais que a geração de 20 e poucos?
Sim, gente. sim. Acreditem. Então eu queria primeiro dizer isso, tá? Olha, ó, já melhoramos o humor delas. Viu? Então eu queria primeiro dizer isso, né? Que existe um grande. Existem pesquisas já, gente, assim, que a galera tá ali com todo o ferramental, né? Sim. Nasce num contexto cultural que é muito mais aberto e que você pode viver uma sexualidade de uma maneira muito mais livre, e isso tá impedindo a galera aí de acessar certas coisas, assim. Então, eu acho que esse é o primeiro indicativo pra gente tirar essa máscara e esse olhar de que não existe essa vida sexual depois dos 50 anos. Eu acho que existe um estigma muito grande, principalmente quando você se torna mãe, né? Essa coisa de, ai meu Deus, minha mãe não transa. Essa ideia que se tem, né, de uma coisa anular a outra, mas a gente tem percebido cada vez mais no nosso trabalho pessoas abertas a comprarem sex toys, pessoas que tiveram o maior orgasmo da vida aos 78 anos. A gente já ouviu esse tipo de declaração de pessoas que tiveram o primeiro orgasmo aos 70, de filhas que compram que comprou um sugador para mãe que tem 92. Então, assim, todas essas histórias, elas nos enchem o coração, assim, e mostram que realmente a gente está levando... Chocante. Gente, o clitóris está lá, ele está ativo, ele não envelhece. E funcionando, né? Gente, ele está lá. Então... não envelhece. Ele não envelhece. Então, é muito interessante a gente olhar para isso, assim, e eu acho que a recente mapeamento completo do clitóris, né, gente? O clitóris ele vai ser mapeado completamente somente em 1998, então é muito recente, né? Por que é tão difícil de achar? Por que não sei o quê? Porque realmente, em 98 que a gente foi achar ele completo, né? Que a medicina foi mapear ele de maneira completa. Então, eu acho que esse olhar para esse clitóris, que é algo que nós todas estamos podendo viver, né? Essa descoberta do clitóris, esse entendimento desse sexo para além desse vaginal, faz com que a gente possa pensar outras narrativas e outros roteiros para a sexualidade. E daí, a partir disso, a gente consegue pensar em outras vivências, assim. Muito bem, eu recebo algumas mulheres que são indicadas por ginecologistas, né? Então, muitas vezes, elas vão chegar... eu estava comentando com a doutora Lucila que muitas vezes elas vão chegar na consulta final com o ginecologista, assim, nos 5 minutinhos, e falam assim, doutor, eu nunca me masturbei. E agora, né? Como que faz isso? E aí eles encaminham, né? E são mulheres que elas não querem saber, não é só sobre masturbação a pergunta delas. Elas querem se reapropriar desse corpo. Elas querem se reapropriar desse prazer de forma geral, né? Então, eu acho muito interessante o quanto nessa fase da vida também, essa crise de meia-idade, digamos assim, pode significar novos caminhos, recomeços. Eu vou ler algumas coisas que vocês escreveram aqui sobre pontos que melhoraram na sexualidade. Autoconhecimento, liberdade e humor, maturidade, experiência, respeito a si mesma, diálogo e abertura, calma, zero obrigação. Eu achei excelente essa colocação do zero obrigação, né? Porque eu acho que uma das coisas do tempo é exatamente você conhecer o parceiro, a parceira, e quando você é mais jovem, muitas vezes você tem essa obrigação de performance. Não é só o homem que tem essa pressão da performance, mas hoje em dia, com todas essa ser boa rede de cama, social, né? Exatamente. Então, essa angústia da performance é muito grande. E eu acho que na maturidade a gente percebe que isso é até contraproducente, né? Isso é comprovado, que quanto mais angústia ou ansiedade você tem de que está desempenhando bem, isso vai retardar o seu orgasmo, com certeza absoluta.
Quando o seu foco tá em apenas dar, acho que tem uma dança que acontece num bom sexo, né? Tem uma dança entre o prazer que eu dou pro outro, deixa eu ver se ele tá gostando desse sexo oral que eu tô fazendo, mas eu preciso voltar a atenção para mim. Então é lá e cá, né? Vocês que jogam tênis, é tênis que vocês jogam? Ah lá, é lá e cá. Né? Não dá para jogar sozinho. Então, quando a gente fica muito em função, e as pesquisas vão mostrar que a satisfação sexual das mulheres, as mulheres vão passar a ter mais prazer, na média, a partir dos 40 anos, gente. Antes disso, basicamente, o que a gente faz é performar. Quer dizer, é reproduzir uma posição sexual que você viu na pornografia, né? Ou é estar ali muito mais preocupada se aquela prática sexual está agradando ao outro ou a você mesmo. Ah, mas comigo não é assim. Puxa, que bom. Mas, na média, as pesquisas mostram que é assim. Então, a partir dos 40 anos ali, as pessoas passam a ter mais satisfação sexual, porque elas também, como vocês colocaram aqui, já se conhecem um pouco mais, já sabem quais são ali as suas preferências, quais são os seus limites, né? Então, assim, não, isso aqui eu não topo, isso aqui eu acho nojento, isso aqui eu não quero, me incomoda. E começam a ter um pouco mais de disponibilidade para falar para o outro, né? Para comunicar. Sim, porque a intimidade é uma coisa que só vem com o tempo, não adianta. Né? Então, muitas vezes, e a gente sabe, a gente tem orgasmos múltiplos, mas até a gente ter o primeiro e conhecer o que não é uma coisa automática e vapt-vupt como nos homens, especialmente os homens mais jovens. Né? Então, eu acho que a mulher jovem, muitas vezes, ela não tem a intimidade para falar que não chegou lá, nem sempre a família, a mãe, as amigas, ela tem intimidade também de perguntar como que funciona isso, e às vezes vai demorar muito tempo para ela descobrir mesmo. Eu tenho pacientes que realmente só tiveram o primeiro orgasmo depois da menopausa. Muita gente. Muita gente. Vocês Isso não é exceção, não. Não, tá? gente. Metade das brasileiras não chega ao orgasmo na relação sexual. Não é que está lá fora, está dentro dessa sala. Então, é muito comum, tá? E aí, assim, quando a gente, em geral... As mulheres pensavam, antes da gente falar sobre sexualidade como a gente fala hoje, com a naturalidade que a gente tem nas redes sociais, na mídia e tudo mais, as mulheres achavam que era um defeito no corpo delas. Mesmo. Eu me lembro que 15 anos atrás, quando eu tinha um blog de sexo, as pessoas perguntavam assim, é verdade, posso fazer algum tipo de botox dentro do canal vaginal para ver se eu chego ao orgasmo com penetração, sabe? Então achavam que era um defeito em si, e não num estímulo que era ruim, por exemplo, né? Num sexo em que eu não comunico o que eu gosto ou não gosto. É como se fosse puramente biológico. E passivo. Passivo. Uhum. Eu já comentei da outra vez que eu encontrei com a Natália que, tudo bem, o Freud tinha 1000 virtudes e abriu a cabeça do mundo, vamos dizer assim, da psique humana, mas ele era um homem, né? E uma bobagem que ele falou é que as mulheres que têm orgasmo clitoriano têm uma infantilidade sexual. Então, isso é uma coisa que repercutiu, e não faz tanto tempo que ele falou essa besteira, mas pelo menos no fim da vida, ele se redimiu e falou assim, eu não entendo o que acontece na cabeça das mulheres. Ou seja, ele confessou que nesse aspecto ele era um ignorante. Né? Doutora, na cabeça não, mas eu posso mostrar na vulva o que acontece? Então, olha só, gente, a gente estava falando aqui do clitóris como essa parte revolucionária do nosso prazer e que a gente conheceu até muito pouco tempo atrás, como disse a Lari, até 98, o homem foi à lua antes de descobrir como era por inteiro o clitóris, tá? Para vocês terem ideia, a medicina é real, é verdade esse bilhete. A internet, a gente fez recentemente, inclusive, um levantamento de todas as coisas que nasceram antes da descoberta completa do clitóris. Marte foi mapeado antes do clitóris ser mapeado, surreal, gente. É surreal. Lua foi mapeada. Não, a gente estava conversando aqui com a doutora Lucila, né? Ela tem várias referências, né, doutora, da mitologia e tudo mais. Não sei se vocês sabem, mas na Grécia Antiga, por exemplo, acreditava-se que as mulheres só engravidariam se o parceiro fizesse uma massagem no clitóris. A gente era feliz e não sabia.
Aí descobriram que não tinha nada que ver uma coisa com a outra, né? E pararam de fazer massagem no nosso clitóris. Mas olha só, esse pontinho aqui que vocês estão vendo, quando a gente está se desenvolvendo lá, um embriãozinho na barriga, a gente tem um tubérculo genital, né, doutora? Que à medida que vai se transformando em um pênis, isso que está aqui, essa pontinha, sai e vira a glande. Peraí, deixa eu achar o pinto aqui. Ó, tá vendo esse vermelhinho que tá aqui? É isso aqui que fica pra dentro da gente. É literalmente a mesma coisa, a mesma estrutura. Aqui não fica ereto, aqui também fica ereto. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Segura o queixo aí, tá? Chocante. É chocante. Ó o que os caras foram mapear em 1998, que o clitóris é desse tamanho. Esse órgão que vocês estão vendo aqui, por onde acontece a penetração, é o órgão reprodutivo. O órgão de prazer da mulher é o clitóris. Esse órgão fica ereto. Quando vocês sentem que começa a latejar, você sente pulsar entre as pernas, é sangue que está ali. Isso é sinal de que toda a tua estrutura está se preparando para receber uma penetração. Entre as coisas que acontecem, como esse canal mais grosso que vocês estão vendo aí, é o canal vaginal, em cima, por onde sai o xixi. Então, esse canal aqui, por exemplo, ele também vai ficando mais molinho, ele amplia de tamanho, e o clitóris fica literalmente ereto como um pênis. 96% das mulheres que têm vulva, das pessoas que têm vulva, precisam que o estímulo do clitóris aconteça para chegar ao orgasmo. 96%. Pode ser você com a mãozinha lá por fora, pode ser que durante uma penetração o púbis da criatura está roçando em você. Não sei. Mas algo precisa acontecer, né, Lari? Ele precisa ser tocado, gente. Inclusive, o orgasmo vaginal, né? Tem muito isso, esse lance dos tipos de orgasmo. Esse eu acho um máximo. Volta e meia surge. Tipos de orgasmo. Eu fico tipo, gente, tudo sai do mesmo lugar, né? Ó aqui, Quem pelo lado de sente- dentro, pra vocês verem como fica. Quem vive esse orgasmo mesmo, quem experimenta esse orgasmo mesmo, é o clitóris. E essa parte, o ponto G, né, que é um ponto, que não é nem um órgão em si, é um ponto na nossa anatomia. É uma nada mais região, né? Uma É região. uma região. Uma região na nossa anatomia nada mais é do que um ponto onde o clitóris está mais próximo da parede do canal vaginal, né? E por isso que a gente sente mais sensibilidade nele. Então, tudo é o clitóris. E realmente isso foi ocultado da gente por muito tempo. E a gente retomar esse protagonismo do nosso clitóris é muito importante, né? A gente saber estimular, a gente se permitir estimular, é muito importante para que a gente possa reassumir esse lugar enquanto protagonistas sexuais. Eu queria muito dizer que vocês falaram o lance da performance. Realmente, até os 30, 40, né, 30, 40 anos, é muito normal você ser esse objeto do outro. Inclusive, eu trago aqui uma reflexão. Por que não tem tanto objeto sexual para homem? Porque eles ficam preocupados de ter que introduzir algum orifício neles? Porque a gente é o objeto deles. Ah, Exatamente. muito bom, me pegou. Exatamente. Então, é muito interessante pensar nisso, né? Que a gente cria esse objeto externo para poder... Eles têm boneca inflável. Eles têm a boneca inflável. Inclusive, dizem que foi Hitler que criou, sabiam? Porque os soldados estavam morrendo mais em combate do que estavam morrendo mais por doenças venéreas do que em combate. Daí a boneca teria sido criada, inclusive, para poder diminuir isso. Incrível. Essa informação é chocante. Eu fiquei chocada quando descobri. Mas é muito interessante pensar nisso, né? Que a gente vive uma vida inteira tentando fazer essa performance sexual quando o sexo é muito mais uma brincadeira entre duas pessoas, né? E daí quando você entende isso, e daí você tira, né, um pouco da noia e consegue viver essa brincadeira, e essa brincadeira às vezes vai ter flatos vaginais, às vezes vai ter perna que foi para um lugar errado, vai ter água ali que não deveria ter, às vezes você não vai estar lubrificado o suficiente também, e tudo isso faz parte do jogo, assim. Então, quando você se abre para brincar, né, e sai desse lugar da performance, do meu Deus, eu preciso ser sexy. E que chatice! Tem que ser sexy, que saco, né? A gente quer só poder brincar e gozar e sentir. E para os homens também é uma grande pressão, né? Eu acho que é a pressão da ereção, a pressão de performar, a pressão de estar lá, a pressão de ser o cara, a pressão de conseguir permanecer no sexo, permanecer ereto por muito tempo. Você sabe que
a 70%, 80% da venda do Viagra, Cialis e similares é para os jovens, não é para os homens mais velhos. Eles querem prevenir uma perda de ereção Não, que às vezes eles nunca acham aconteceu. que tem que ficar mais duro, Também. porque daí que... Que daí sim ele é o cara, né? Exatamente. Quando a gente vai viver também as coisas, a gente vai perceber que não existe muitas vezes uma conexão entre a ereção, né, e o orgasmo. Às vezes tem um orgasmo que não está tão ereto. Então, quando a gente vai viver mesmo a sexualidade, a gente vai vendo que aquela ideia, né, que nos foi vendida pela indústria cinematográfica, e eu acho que a indústria cinematográfica tem um impacto gigantesco em como a gente enxerga a nossa sexualidade depois dos 40, 50 anos. Né, eu acho que a indústria mostra muito isso, e recentemente a gente está tendo, ainda bem, vários filmes, né, que estão trazendo a sexualidade feminina 50+, e eu fico tipo, yes! Estamos lá! Somos nós! E eu acho que a gente tem muita sorte, gente, de estar podendo viver isso, e a gente tem que honrar muito essa sorte, porque nossas mães não viveram Com certeza. essa mesma época. Então, que bom que a gente está podendo viver isso. Porque a diferença é que as mulheres fazem roda, assim, Yeah. só que os homens continuam lá atrasados. Sim, gente. Sim. Mas é por isso Mas é por isso que muitas mulheres vão, por exemplo, chegam nessa fase da vida, no consultório, e quando vão olhar para a sexualidade, abre um portal gigantesco que vai olhar que marido é esse, né? Que, por exemplo, que trabalho é esse que eu faço? Que carreira é essa, né? E quando decidem se separar, seja para ter outro parceiro ou para casar de novo com esse parceiro em outras, né? Assim, vamos repensar tudo isso aqui. Casar de novo, repensar tudo, ou vão para o mercado, também é muito comum que as mulheres voltem de 50 anos ou mais e falem assim, mas gente, que homerada é essa que está aqui no mercado? O que é isso? Né? Por quê? Porque as mulheres agora foram se empoderando, foram se formando, foram tendo uma visão mais crítica, e muitas vezes os homens não tiveram esses espaços para se desenvolver emocionalmente também, né? Uhum. É pornografia. Eu acho que vai chegar uma hora não muito distante em que nós que vamos ter que ensinar para eles como fazer, sabe? Sim, a gente Aí já fica a está dica. acontecendo, gente. Já está acontecendo. Timidamente, mas está acontecendo. Já está acontecendo. Não, porque é realmente assim, né? A gente tem um órgão que não envelhece e os homens perdem a ereção e muitos perdem o cabelo. A gente sabe que a natureza, ela pesa também para eles, assim. E só que eu acho que em algum ponto a gente consegue trabalhar um pouco melhor a nossa vulnerabilidade, né? E os homens não conseguem no geral. Então eles têm que manter ainda a pose. Eu né? notei que alguns dos cards falavam da frequência. E uma das coisas que eu vejo bastante no consultório, nessa fase, é que as mulheres falam, não, mas eu não tenho necessidade, não, uma vez por semana, cada 10 dias, cada 15 dias, está ótimo. E o marido ou parceiro que tem mais ou menos a mesma idade, ele tem mais necessidade. E aí eu tive um insight de que exatamente nessa fase em que o homem também está perdendo a potência, ele tem a necessidade de se reafirmar. Então, muitas vezes é aí que vem a disparidade de frequência. Você vai se adaptando com o tempo, você não tem necessidade dessa frequência tão todo o tempo, mas para o homem ele está perdendo uma coisa muito mais explícita do que para nós, né? Então, não discuto que a gente perde esse tal desse turgor vaginal, mas a gente tem também como repor, não é o nosso Viagra, mas a gente tem reposição hormonal, seja vaginal, seja por outras vias, em que a gente consegue manter um turgor vaginal muito bom, e aproveitando, porque eu vi também que 8 pessoas falaram, diminuiu a libido, diminuiu o desejo sexual. Mas 4, quando na carta da não mudou nada, falaram, não mudou nada.
Ou seja, não é obrigatório a gente ter uma diminuição de libido. Não é todo mundo que vai ter diminuição de libido na menopausa. Mas a diminuição da lubrificação, acho que é 97%. Né? Então, porque a libido é uma coisa mais complexa. Na verdade, libido, a origem da palavra é vontade de viver. Não é só vontade de trepar. Né? Pulsão de vida, né? É a pulsão de vida. Exatamente. Então é uma coisa muito mais complexa. E eu acho que isso tem a ver também com todo esse estigma ainda da menopausa. Eu estou ficando velha, né? Isso é uma coisa que pega. Doutora, até a Fernanda Lima, casada com o Rodrigo Hilbert, diz que não tem vontade. Eu fiquei tão, assim, aliviada quando ela falou isso. Falei, nossa, gente, ainda bem. Tá tudo normal, né? Mas olha só, realmente, doutora, o cardzinho que mais apareceu aqui, a gente já comentava antes que não era uma surpresa, foi diminuição do desejo, diminuição da libido, né? E aí eu queria que você contasse pra gente qual é o... A gente sabe que libido e desejo sexual é multifatorial, né? Mas qual seria, porque o que eu vejo muito os ginecologistas me encaminham mulheres que chegaram já até eles na clínica pedindo reposição hormonal, testosterona, né? Às vezes, inclusive, não na menopausa, mas mulheres de 25 anos fazendo isso. E aí percebe que o hormônio está em ordem, mas o desejo também não voltou, né? Ou seja, como é que a gente pode avaliar o papel do hormônio nessa questão? Eu acho que um mito que está se criando aqui no Brasil é esse. Minha testosterona está baixa, por isso que eu não tenho desejo sexual ou não tenho libido. A testosterona é um hormônio anabolizante, por isso que ela é proibida nas Olimpíadas, tá? Porque você tem um desempenho muscular, você tem mais energia, é verdade. Tem seus efeitos colaterais também, não podemos negar. Mas o que a gente tem diminuição na menopausa é do estrógeno, é do hormônio feminino. Tá? E por isso que eu digo que a libido é uma questão muito complexa, porque se você tem uma diminuição do estrógeno, talvez um pouco desse desânimo, desse cansaço, não seja porque a sua testosterona está baixa, mas realmente porque o estrógeno está fazendo com que o seu sono seja pior. Se você não dorme direito, você fica cansado. A memória, a mesma coisa. É fundamental você dormir bem para preservar a sua memória. Né? E os fogachos, infelizmente, eles vêm de madrugada mesmo. Então, atrapalha muito o sono. Né? Claro, os fogachos não são para sempre. Você tem uma fase ruim de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, depois eles vão espaçando. Tá? Mas não há necessidade também da gente ficar 1 ano e meio sofrendo sem dormir e cansada. Então, a maioria das mulheres pode fazer reposição hormonal, né? Fale com o seu ginecologista, e uma dose não muito alta, e evitar esse mito da testosterona. Todo mundo precisa de testosterona, porque senão não vai ter mais vontade sexual. Isso realmente não é verdade. E eu lembro que a Natália falou da outra vez que você pode até com a testosterona ter mais vontade de ter relação, mas não necessariamente você vai ter mais orgasmo. Exatamente. Se a qualidade da relação está ruim, pode pôr a testosterona que quiser, certo? É muito comum as pessoas chegarem, as pacientes chegarem, seja para orientação em educação sexual ou para psicanálise, dizendo que o problema delas, a queixa delas é baixa libido. Eu não tenho mais vontade de transar. Quando você oferece uma escuta um pouco maior, um pouco mais calma, um pouco mais cautelosa, assim, você vai descobrir que muitas vezes essa mulher ou tem dor no sexo. Quem que quer voltar para um lugar onde tem dor? Ou não tem um orgasmo, ou seja, o sexo é totalmente voltado para dar prazer para o outro. E aí, putz, que preguiça, vou ficar aqui na Netflix, né, gente?
Ou então essa mulher tem questões, por exemplo, que são crenças limitantes, sejam elas religiosas ou familiares, que vão dizer para essa mulher que, né, a sexualidade não é uma coisa legal, bacana, de ela viver, mesmo que seja com um parceiro, numa família e tudo mais. Então, assim, é muito mais... Como é que tá a relação dela com o próprio corpo? Ela acha que ela tá gorda, ela acha que ela tá velha, né? Ela acha que não é adequado alguém daquela idade fazer essas coisas. Então, assim, como que tá a admiração, a relação com essa parceria amorosa? Quer dizer, o sexo que você vai fazer à noite, a preliminar é como é que me tratou no café da manhã, né? Como é que tá a nossa capacidade de conversa, de carinho? Esses estímulos que rolam no sexo são prazerosos para essa pessoa? Ou o sexo é simplesmente esse cara com uma ereção, chega lá, penetra num orifício e acabou? Então, de que exatamente... Ou seja, será que o problema está em você, de fato? Né? Então, assim, é toda uma camada. E eu acho que pensar muito o seguinte, especialmente agora partindo para dicas práticas mesmo, acho que a gente entender, ainda mais nessa fase da vida, que isso pode acontecer na menopausa, como acontece quando a gente tem filho. Com um filho pequeno, gente, o tesão vai lá, some, né? Assim, para a maioria de nós. Não é só na menopausa. Uma hora que você está desempregada, está com um problema financeiro, uma mãe doente, uma irmã que veio morar em casa, tudo isso vai afetar o nosso desejo. E a grande questão, para mim, de prático aqui, é que as mulheres têm, infelizmente, uma relação ainda passiva com a própria sexualidade, que é sentar e esperar que caia do céu. Aí eu serei tomada por aquele frio na barriga estando com alguém há 15 anos. Meu amor, não vai mais ser. Não vai. Você quer sentir isso de novo? Arruma um amante. É ótimo. Você vai ver, não tem ressecamento vaginal, não tem baixa libido. Não precisa de testosterona. Não precisa, é uma maravilha, é super rápido. Não, é verdade. Tem eu me lembro muito bem de uma paciente minha que ela ainda menstruava, mas estava nessa fase climatérica, vamos dizer assim. E a queixa recorrente era essa: não, porque eu não tenho mais libido, porque eu preciso de um pouco de testosterona, senão eu não consigo ter relação, porque não tenho libido. Tá bom, vou te dar um pouquinho de testosterona. Não adiantou nada. Não, eu preciso de mais. As minhas amigas estão usando o chip, é aí que é bom e não sei o que. Vai, pode o chip. Voltou, olha, coloquei o chip. Não aconteceu nada. Daí um dia ela voltou, saltitante no consultório. E daí eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, conheci uma pessoa diferente. Ela falou, não preciso de testosterona nenhuma. É isso. E aí, o que a gente pode fazer na prática para atiçar? Já vou passar para você para falar justamente da masturbação, que é essencial para disparar esse desejo. Pensem no desejo da gente como uma engrenagem. Sabe engrenagem? Pensa numa engrenagem. A engrenagem dos homens está sempre lubrificada. Por quê? Porque eles têm mais testosterona? É um dos motivos. Segundo, eles se masturbam. Eles enviam para o cérebro, tem uma descarga toda vez que você tem prazer, uma descarga extremamente gostosa no corpo que vai querer mais daquilo. Aí quando ele estiver na reunião, começa a pipocar imagens de sexo na cabeça dele. A hora que ele está lá entediado no trânsito, ele abre o celular, o WhatsApp do grupo de amigos tem um gifzinho de um peito. Tem uma bunda que não saiu não sei aonde. Essa engrenagem está constantemente sendo lubrificada, beleza? Esse cara tá lá vendo futebol com a mão dentro do não é, homens? Vocês não ficam naturalmente? Meu marido, gente, eu tô há 20 anos com a criatura. Um dia eu fiz um teste. Meu marido estava vendo futebol na televisão e eu do lado no celular. E ele com a mão dentro do... Sabe fazendo carinho nas bolas, assim? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem o que é isso. Para eles, o acesso ao próprio corpo é absolutamente natural. Natural. Tanto não é natural para nós que eu falei... Vou fazer isso, vamos ver qual vai ser a reação dele. Eu desliguei o celular, pus a mão dentro da minha calça, do pijama, e comecei a fazer assim. Aí ele, opa! Aí eu, não, isso não tem nada de erótico. Eu tô fazendo o mesmo carinho que você estava se fazendo há pouco. Quer dizer, para nós não é natural ter o contato com a própria vulva, com o próprio genital. Então, como é que eu resgato o meu desejo? Primeiro, entenda que se você tem mais de 1 ano e meio de relacionamento com alguém, a paixão acabou. A paixão, segundo a ciência, acabou. Sério, não vai voltar, acabou. Aquele frio na barriga acabou. Nasce uma outra coisa que pode ser maravilhosa, chamada amor, que é cumplicidade, previsibilidade, segurança, lindo. É o oposto da paixão, que é mistério, novidade, imprevisibilidade. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Superamos a idealização? Ótimo. Segunda coisa. Preciso conhecer a minha vulva, preciso me masturbar. Preciso colocar o óleo que eles botam na engrenagem deles lá direto.
Nath, não tenho vontade de fazer isso. Minha filha, vai ouvir um conto erótico da Spotify. Digita lá, conto erótico no Spotify tem de graça. Deixou o filho na escola, volta ouvindo. Começa a trazer repertório para dentro de você. Não gosto de pornografia, não tem problema. Vai ver uma série da Netflix que tem alguma coisa um pouco mais apimentada. Vai ver Sex Life, vai ver 365, sei lá. Algo que comece a lembrar o teu cérebro que existe uma coisa chamada prazer. Porque nós estamos sempre voltadas para o prazer dos outros. É parar e olhar. Isso vai gerar uma engrenagem. Desejo responsivo é o que acontece quando você tem mais de 1 ano e meio de relacionamento. O que é desejo responsivo? Sabe o Fusca que não tá pegando? Vem alguém, empurra, junta 3 caras, empurra o Fusca e ele pega? É o teu desejo. Você não precisa de testosterona. Você vai fazer o seguinte, você precisa... Maravilhosa, maravilhosa. Então, ela falou, você precisa de 3 homens. Não precisa do Fusca. Não precisa do Fusca. Então, gente, você vai pegar e vai se concentrar em você. Você vai tomar um banho mais demorado. Você vai passar a mão pelo seu corpo e você vai se reconectar com o seu corpo aos poucos, né? E aí, você vai usar recursos na masturbação, recursos para abastecerem a sua fantasia, que aí sim, quando vem o desejo, você tá num estado de neutralidade. Chega meu marido aqui, eu não tô afim de transar. Eu tô vendo que ele apagou a luz da mesinha de cabeceira, ele tá se virando, ele tá vindo. Eu sei que vem e eu penso, puta que pariu, amanhã eu acordo cedo. Não! E ele vem, e eu penso assim, ai, mas vai que, vai que. E aí, o cara que é bom, ele não cobra, ele convence. O cara que é bom fala assim, deixa eu te fazer uma massagem, amor. Aí você fala, não prometo nada. E ele fala, não, tudo bem. E aí você dá, porque, né? Você não se sentiu cobrada, pressionada. Entende? Isso é desejo responsivo. Eu não tava afim, mas vieram 3 homens atrás de mim. E empurrou e foi. Conta pra gente, Lari, o que a gente pode fazer pra ativar esse desejo no dia a dia? Sim, eu acho que um ponto muito importante que você foi trazendo é o lance do tempo também, né? Tem uma pesquisa que fala que as mulheres que entendem que não vão ter tempo para fazer uma estimulação correta, desistem. Tipo assim, não vou nem tentar aqui, né? Aqui já não tem jogo ganho, não tem tempo. Então, essa questão de dar tempo, né? De encontrar tempo nessa agenda e colocar isso como uma prioridade, eu acho que é um dos pontos principais. E, além disso, nós temos uma infinidade de ferramentas pensadas exclusivamente para nos dar prazer. Então, se reconectar com esse prazer, encontrar também parcerias que valorizem o nosso prazer, isso é muito importante. Inclusive, conversas, né, entre amigas, ou a conversa que a gente está tendo aqui mesmo, acho que ajuda também a gente a olhar e dizer, nossa, isso é realmente importante. E também é isso, né? Você quer mesmo? Você vai dar conta aqui de ligar esse fogão a lenha, que demora, e que continua. Porque não adianta também você só ali aquecer, porque a gente tem um fogo que, quando aquece, vai. E vai, e vai, e vai. Então, acho que a gente se reapropriar, né, desse nosso protagonismo sexual, saber que a gente funciona em muitos pontos de maneira muito parecida, mas em outros pontos de maneira muito diferente, e se apropriar desse ferramental que são, né, os sex toys, a descoberta do próprio corpo, o autoerotismo, entender o que nos movimenta, às vezes é ver o homem lavando a louça, gente, nem precisa de pornografia, tem pornografia maior do que ver um homem, né, servindo. Eu acho que a nossa construção realmente ela vai para um outro universo, e a gente tem hoje todas as ferramentas possíveis para que a gente possa fazer essa descoberta da maneira mais gostosa possível. Gente, você pergunta na clínica para um homem quais são as suas fantasias, o cara, assim, ele lista 30, preenche a planilha do Excel. Você pergunta para uma mulher quais são as suas fantasias, o que te dá tesão, geralmente essas respostas assim, não sei, acho que um beijo. Assim, é muito difícil as mulheres terem uma fantasia mais elaborada, entende? Isso é super importante para que a gente consiga manter essa chama acesa. Essa chama, ela não depende do outro. Assim como o orgasmo não depende do outro. É seu. É seu. Você pode compartilhar se você quiser com 3 caras do Fusca, com quem você quiser. Mas ela é sua. Doutora, mais um ponto aqui que apareceu nos cardzinhos, claro, falta de lubrificação e atrofia. O que a gente pode dizer
sobre o quanto que isso vai impactar o sexo e a sexualidade. Sem dúvida, prejudica. E até você mesma mencionou, se aquilo te dá desconforto, se dói, você faz um reflexo condicionado de não querer mais. Então, acaba realmente prejudicando o seu desejo, porque se não me dá, se me dói, se machuca, por que eu vou querer fazer, né? Então, ainda bem que nós estamos no século XXI e a gente sabe que, olha, quase todas as mulheres podem, pelo menos, usar um pouco de estrógeno vaginal para manter esse turgor que eu disse. Inclusive, eu tenho várias pacientes que tiveram câncer de mama e os oncologistas liberam o uso moderado desse estrógeno vaginal para manter a lubrificação, né? Então, pelo menos a parte vaginal, quase sempre a gente pode refazer com creme vaginal, e as que podem fazer reposição sistêmica, obviamente, tem hoje em dia várias maneiras, várias alternativas para manter eu diria dizer, o operacional da relação sexual vaginal agradável, e com isso muitas vezes a libido volta, porque daí você não sente mais dor, certo? E mesmo algumas pacientes realmente falam que agora demora mais tempo para eu chegar ao orgasmo. Então, o estrógeno vai ajudar nisso também. Muitas vezes, só com o estrógeno, a gente consegue aliviar uma gama de dificuldades que a gente tem na época da menopausa. Pode perguntar. Você falou você pergunta para o homem, ele tem uma lista, né, existem estudos, os homens, quando eles estão ali na hora do sexo, eles ficam com esses desejos, eles ficam pensando nisso, porque as mulheres talvez tenham menos, mas a gente também pode pensar nos 3 caras em fuga. Mas é isso, na hora existe esse estudo de, na hora do desejo, na hora do sexo, tem essas imagens. Todos nós transamos mais com as fantasias que estão na nossa cabeça do que com o corpo que está à nossa frente, né? Não é à toa que as pessoas às vezes até erram o nome de quem está ali. Mas olha só, o que acontece é que por uma questão, não é porque os homens nasceram assim, é porque eles foram educados, né, para que eles pudessem explorar mais essa sexualidade, que eles não se sentissem pecadores por fantasiar com uma surubona, com gangbang, sabe? Enquanto as mulheres, quando elas vão fantasiar ou estão ali, estão pensando em outra coisa, mesmo que você diga para essa mulher na clínica, ninguém vai saber. Ela se culpa, não interessa. Ela se pune internamente, entende? Se ela tá lá transando com o namorado, mas tá pensando no Rodrigo Hilbert, muitas vezes a mulher não se permite. E aí isso tem a ver com uma questão cultural mesmo, né? Eu ia trazer uma coisa muito interessante, que, na verdade, eles pensam em desastres naturais, porque eles não podem chegar ao orgasmo. Então, eles ficam, tipo, pensando na morte da bezerra, na cor do teto. Tem muitos homens que, para conseguir manter, né, a ereção e não ejacular, eles ficam pensando nas coisas mais absurdas. E eu ia falar do livro da Gillian Anderson, que é o Desejo. Gente, recomendo muito esse livro, que ela vai fazer um mapeamento do desejo das mulheres no mundo inteiro, e dela recebeu cartas durante um ano do desejo das mulheres. Gente, as coisas que estão ali são inacreditáveis. Então, realmente, a gente tem um universo subjetivo, eu acho, da nossa sexualidade, que a nossa fantasia, muitas vezes, vai muito mais além do que a fantasia masculina, muito porque muitas das nossas fantasias a gente não consegue viver de fato, né? Então, ela vai assim e se estende, mas existe muito essa questão da culpa, né? Que refreia e que segura tudo. Mas eu acho que durante o sexo, muitos dos homens realmente tentam não pensar em nada, não ver nada, às vezes eles fecham o olho para conseguir também manter a coisa por mais tempo, assim. Então,
Acho que é interessante. Gente, voltando aqui à parte prática da questão da lubrificação e da atrofia, né? Que também acontece, quem aqui já fez, já amamentou, sabe que durante o período em que você está amamentando, a vulva fica mais sequinha, mais pálida, porque sai sangue dali, né? Tipo assim, não é que sai por ali como uma menstruação, quero dizer, deixa de circular tanto sangue por ali, isso tudo vai afetar a nossa sensibilidade e tudo mais. A doutora falou aqui de pomadas ou de reposição hormonal. Tem também hidratante intravaginal. Sem dúvida. Para quem não quer Os pegar o lubrificante lubrificantes na hora, o lubrificante. que não precisam ser usados na hora. Existem lubrificantes que você pode usar fora do ato sexual, que mantém a vulva mais lubrificada. E o laser, né? E o laser, na minha experiência, o laser sozinho não tem um efeito tão grande. Mas quando você usa o estrógeno, ele tem uma resposta muito melhor. Não só na relação sexual, como, na verdade, a gente tem um nome para isso, é a síndrome geniturinária da menopausa. Porque é aquela coisa, né? Depois de uma certa idade, eu estou com 72 anos, então, às vezes, você tem que levantar 2, 3 vezes à noite para urinar, né? E o laser e o estrógeno vaginal corrigem isso, então o laser tem várias vantagens, não é só melhorando o turgor vaginal, mas ele também, para a estabilidade da bexiga, ele é muito, muito útil. Ele ajuda também, né, para reduzir incontinência urinária, infecções, tudo isso. E o laser, eu gosto de falar, porque nem todo mundo sabe, eu não sei se vocês sabem, mas é uma ponteira. Vamos explicar para elas como que é, quanto tempo demora, é uma ponteira... Praticamente indolor. A gente coloca um pouquinho de anestésico local na entrada da vagina, que a entrada é mais inervada, então a gente sente mais. Então, coloca um pouquinho de anestésico local na hora, porque o laser ele funciona por calor, né? Então, você sente esquentar um pouquinho. E é só por isso que a gente dá esse anestésico local uns 5 minutinhos antes, e são 3 ponteiras que a gente usa em todo o canal vaginal e na porção perto da uretra. É uma aplicação, leva de 10 a 15 minutos, não precisa de nenhum preparo, você só não pode estar menstruada, mas e nem estar com uma infecção vaginal, mas não tem nenhuma contraindicação, e as aplicações são rápidas, indolores, funciona super bem. A gente tem o aparelho aqui na clínica, é como se fosse um horário de uma consulta, tá? Não tem nenhuma complexidade. Doutor, eu gosto de dizer também que, além da reposição hormonal, a gente precisa, nessa fase da vida, ainda mais de uma reposição afetiva, né? Que é o tempo de respeitar o corpo dessa mulher, que vai demorar mais para levar sangue para essa região, vai demorar mais para lubrificar e também vai demorar mais para chegar ao orgasmo, né? A gente sabe que isso assim como, por exemplo, se você toma determinadas medicações, né, como antidepressivos, alguns contraceptivos também podem retardar o orgasmo. Não significa que você não vai chegar lá. É que se antes você demorava o que, em média, as mulheres levam de 15 minutos de estímulo para chegar ao orgasmo, talvez agora você demore 20, percebe? Então, assim, mas é o seu corpo que precisa mais desse investimento de estímulos mesmo para chegar lá. Lari, eu queria saber se você tem dicas aí para essa questão da lubrificação, porque eu sei que existem diferentes cosméticos, né? Sim. Os lubrificantes, eles são adequados para qualquer idade, né? A lubrificação é algo que é importante em qualquer etapa da vida. Não existe, só depois que você tem 40 anos você vai passar a usar um lubrificante. Eu, por exemplo, sempre uso, assim. Eu acho que a gente conseguir olhar com uma naturalidade maior para isso é extremamente importante, não ficar nesse estigma de tipo, mas é só
só agora. Não, na verdade, quando a gente olha num retrospecto, muitas vezes um sexo que não estava tão confortável, tão prazeroso, o que faltava era lubrificação, né? Então, existem uma gama hoje de lubrificantes, desde esses lubrificantes intravaginais que vocês falaram agora, né, que vão ter ali um componente hormonal que vão ajudar a aumentar a lubrificação, até lubrificantes hidratantes mesmo, que tem extratos naturais, que tem o pH super equilibrado com o pH da vulva e da vagina, que vão ser essenciais, né, não só nesse período, como em todos os outros da vida. Assim. Além disso, hoje também tem hidratantes vaginais e vulvares que podem ajudar bastante. E nada como a prática do toque, né? Eu acho que assim como a gente faz massagem no corpo, assim como a gente faz uma massagem capilar e o nosso cabelo fica mais forte, eu acho que essa coisa da gente olhar para o nosso corpo, olhando por uma perspectiva de nutrição, porque normalmente a gente é muito de tirar tudo, né? Então, como se a gente não colocasse essa nutrição de volta, e a gente tem que nutrir o nosso corpo em todos os lugares, né? Ainda mais nessa fase em que normalmente a gente consegue também ter mais tempo para poder, muitas vezes, colocar em si, assim. Então, hoje a gente realmente tem, dentro do universo da sexualidade, uma infinidade de recursos para isso, mas eles não podem ser acessados se a gente não consegue se autorizar, né? Que é todo esse trabalho que vocês fazem de maneira magnífica aqui. Quero dar 2 dicas práticas para essa questão da lubrificação, tá bom? Anota aí. Então, primeira delas, algumas mulheres dizem, não sei como introduzir lubrificante aqui nesse sexo. Tenho vergonha, isso é muito comum. Tenho vergonha de simplesmente abrir a gaveta, pegar um lubrificante e passar. Porque ainda tem uma associação muito grande de que se a mulher não tem a lubrificação natural, é porque ela não está tão afim de mim, ela não está com tesão. Isso é uma mentira, tá? Assim como você pode ter um homem com mega tesão em você sem ereção. Tá? Existe uma coisa chamada discordância sexual, em que às vezes a tua mente quer uma coisa e o teu corpo não responde. Às vezes o teu corpo pode lubrificar numa situação em que você tá estressada e não era o momento. Ou um homem, por exemplo, que vai ter uma ereção no meio da praia. Ele não queria ter uma ereção e ele não conseguiu controlar. Enfim, tá? Então, primeira coisa que vocês podem fazer: fecha os olhos da criatura, fala que você comprou um creminho, um negocinho que vai fazer uma coisa diferente. E aí sim, você começa a fazer uma masturbação, uma masturbação no pênis dele. Você diz que é para ele, estrategicamente, tá bom? É para ele. Você vai besunta bastante ele. Pode besuntar embaixo, as bolas, tudo. Aí você vai e senta. Bem mais fácil, tá bom? Aí fica como se fosse para ele e não que não é você que tá excitada. E a segunda dica é a seguinte: pegue um óleo de massagem que seja propício para entrar em contato com os genitais, né? Então não pode ser qualquer óleo de massagem. Você deita ele e fala: amor, vou te fazer uma massagem hoje. Aí deita ele de bruços, tá? E aí pede para ele ficar pelado, vai fazer uma massagem, você vai passar o óleo todo nas costas, desde o cóccix dele até o pescoço. Passa óleo. Aí você vai sentar para fazer a massagem também nua, né? Enquanto você massageia aqui, os ombros dele, você tá sambando ali com o quadril naquela região que tá bem melecada. Sacou? Já entendeu o que vai acontecer, né? Então tá. Então você vai segurar este cara para que ele não comece a penetração, que é a grande ansiedade do cara penetrar, e a mulher tem um tempo em que ela precisa de mais estímulos antes dessa penetração acontecer. Tá bom? E aí é bom que já vai estar tudo bem besuntado por ali. Por fim, quero perguntar para você, doutora, como é que a gente pode lidar, então, com uma possível dor e falta de orgasmo também? Como que a gente... que dicas que a gente pode dar para essas mulheres nessa fase da vida que sentem ou dor na relação ou falta o orgasmo? Muda de marido, aquelas. Não. Mas eu acho que basicamente é isso. A gente tem várias alternativas de reposição hormonal para corrigir essa dificuldade, né? Hoje em dia existe até um medicamento novo. A Débora vai lembrar o nome, que é um nome intraduzível. Lembra para mim. Ainda não chegou no Brasil, tá?
mas é uma forma de reposição hormonal que não é... a gente chama de reposição hormonal, mas não é hormônio, tá bom? E ela, obviamente, ela não vai corrigir tudo, mas ela já está sendo usada nos Estados Unidos e na Europa, pode ser usada para quem está tratando o câncer de mama, porque não é hormonal, tá? E ela alivia fogachos e indiretamente, então, você dorme melhor, você tem um alívio grande dos sintomas. Essa é uma grande novidade, porque até há pouco tempo, quem tinha trombose, quem tinha câncer de mama, era contraindicação absoluta para fazer reposição hormonal. Mas hoje em dia chegou esse novo remédio, que eu ainda não decorei o nome, tá, meninas? Mesmo porque não chegou aqui no Brasil, mas está para chegar. Eu acho que é uma nova alternativa, né? Em outras formas alternativas, tem mulheres que com acupuntura melhoram os sintomas, né? Então, nós temos vários... Eu lembrei de fisiopélvica também. Às vezes, por conta da dor, dependendo de como é essa dor, se a mulher fica muito tensa também, às vezes o trabalho com fisiopélvica pode ajudar. Assim como no pós-parto. Existem esses cones vaginais, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Isso vende em casas de fisioterapia. Pela internet você pode comprar. Vende na Clímax. Vende na Clímax, olha aí. São as bolinhas de pompoarismo ou cones vaginais para aumentar, né? Funciona muito. Primeiro, para a gente controlar a nossa musculatura, porque é interessante. Muitas vezes eu peço para as pacientes, segure o meu dedo. E elas... Com a vagina, né? Com a vagina, exatamente. E elas não sabem. Uhum. Falam, mas esse é o músculo mais importante do seu corpo, porque pela ação da gravidade, toda a sua pelve precisa do músculo que se chama elevador do ânus. Esse músculo você tem que aprender a controlar, não é? E porque a gente passa a vida inteira sentada, a gente não aprende a controlar esse músculo. A Índia sabe fazer isso, porque a Índia não senta na cadeira, né? A Índia está raspando a mandioca de cócoras. E por isso que elas têm um controle desse músculo elevador do ânus que nós civilizadas não temos. E provavelmente essa é uma das causas das índias não terem incontinência urinária, não precisarem fazer perineoplastia, porque elas têm um controle dessa musculatura pélvica que a gente não tem mais. Perdemos essa sabedoria. Diga. Isso é Veosar. Nos Estados Unidos chama Veosar e na Europa acho que é Linquete, uma coisa assim, né? Então, eu ia perguntar sobre a massagem tântrica e o conhecimento do Oriente, né? Que você fala Índia, eu pensei na Índia e muitas pessoas falam, né? Nós tivemos uma reunião aqui em que veio uma fisioterapeuta que faz massagem tântrica e foi muito interessante porque ela contou mesmo de várias mulheres que nunca tinham tido orgasmo e, aos poucos, com a massagem tântrica, você vai conhecendo os pontos que são sensíveis e você consegue uma resposta. É verdade, ela é bem lembrado. Eu já fiz massagem tântrica e, assim, de fato, acho que o tempo que é dedicado ali e a forma como o toque acontece é tão diferente. O nosso cérebro, ele é meio condicionado ao sexo. Todos nós aqui temos meio que um script, talvez vocês nunca tenham percebido, mas a gente tem um script de sexo. Então, começa aqui, chupa ali, deita nessa posição, um goza desse jeito, termina daquele jeito. O nosso cérebro já sabe o que vai acontecer. Quando você se entrega a algo que você fala, eu não vou ter que fazer nada, eu não tenho que retribuir. Essa é a primeira coisa.
Já tem uma calma nisso, uma entrega. Não tem que retribuir. Aqui agora eu só vou receber. Eu não sei o que vai acontecer. Lembra do fio da barriga que você estava com saudade lá depois da paixão? Pois é exatamente isso. Você se joga num escuro. O que vai me tocar? Como vai me tocar aqui agora? Claro, desde que você esteja com uma pessoa que você sinta confiança, né? Segurança. Ainda que seja uma pessoa desconhecida. E os toques são diferentes. Então, se a gente for pensar, por exemplo, como é que se masturba o homem? Eles falam no Tantra que é como se fosse uma facada, né? Eles dizem que se masturba assim, aqui no Ocidente. Parece uma facada. O cérebro já sabe o que está acontecendo. Quando você começa a fazer... Isso é um movimento só, que eu estou falando. O cérebro fica assim, que é isso? E aí ele já se liga inteiro. Então, é diferente. O prazer que se sente é diferente. E outra, porque não tem pressa. Porque é um negócio que vai demorar 1h30. Você vai ficar lá 1h30, sendo que você vai passar 1 hora e ninguém tocou no teu genital. Sim. Ninguém tocou no seu genital. Você descobre que você pode ter um orgasmo no seu cotovelo. Então, é uma loucura. É, de fato, uma loucura. É uma expansão de consciência corporal, inclusive. Então, recomendo quem quiser indicações. Eu indico uma mulher, uma querida que mora aqui em São Paulo e atende em São Paulo só por indicação. Então, recomendo. Acho que esse é um momento, inclusive, que, assim como a gente estava falando aqui, por exemplo, na minha maternidade, assim como eu já ouvi de uma série de outras mulheres e pacientes, inclusive, a hora que você está amamentando, o período em que você amamenta, para muitas mulheres, o seio deixa de ser erógeno. É tipo, não encosta no meu seio, não chupa, não morde, não faz sei lá o que for. Não consigo. Da mesma forma, em outra fase da vida, na pré-menopausa ou na menopausa, as partes do seu corpo que eram super sensíveis, de repente, não são mais. E você descobre que outras partes do seu corpo que não estavam no jogo erótico passam a ser. É o pé, é o tornozelo, sei lá, tá? Então, eu acho que quando a gente vai pensar, a doutora falou muito da questão da dor também e tal, mas acho que quando a gente vai pensar nessa dificuldade de chegar ao orgasmo, é o quanto que eu conheço o meu corpo, o quanto que eu sei chegar ao orgasmo sozinha. Se você não chega sozinha, nem começa a se preocupar em chegar com outro. É perder tempo. Puta perda de tempo. Não, primeiro você foca em você. Eu quero saber como eu vou chegar lá. Qual é o atalho que o meu cérebro vai descobrir para eu acessar esse meu prazer, para depois eu começar a comunicar para outra pessoa, né? Então, você precisa ter tempo, você vai precisar de mais estímulo, você vai precisar, sim, de mais tempo. Ai, meu marido não tem paciência. Então, você vai fazer o seguinte, a não ser que caso você não consiga, o mundo ideal é que você sente, converse e fala, bem, olha só, eu preciso que você seja mais isso, mais aquilo, me toque aqui, me toque ali. Natália, não consigo. Tá. Então, você vai fazer o seguinte. Então, você vai entrar no banho, você vai se estimular nesse banho, mas você não vai chegar ao orgasmo, mas você vai se estimular bastante, né? Toca o seu corpo, parará, parará, parará. Quando você estiver a ponto de bala, você fala, bem, corre aqui. E pega esse homem, entendeu? Mas, o que acontece? O mais importante é que você pare de colocar o seu prazer na mão de outra pessoa. Né? Pare de colocar na mão de outra pessoa. O que você pode fazer para ficar a ponto de bala, para ficar com a cabeça pensando em sexo e aí facilitar esse processo, né? Eu acho que tem essa questão, a massagem tântrica eu já tive a chance de fazer também, foi uma experiência muito legal. Eu acho que essa questão do tempo, de você saber que você tem 1h30, tipo assim, eu tenho 1h30, então alguma coisa vai sair daqui. E da gente retomar a pele como esse órgão erógeno, né? Isso é muito interessante de fazer também nos companheiros ou nas companheiras, tipo, ficar um tempão só numa massagem sutil, depois começar a colocar mais a mão, não chegar perto da área genital. Às vezes o não ter, né, essa prática de você chegar ali perto e você não entregar, para mim funciona muito. Cria antecipação, né? Para mim funciona muito para dar tesão. Você quer, né? Para mim essa é a minha dica para aumentar a libido. Ao invés da pessoa ir lá entregar, porque muitas vezes os homens eles acham que o legal é ele chegar já fazendo um oralzão. Só que oral pra gente é sexo, né? Então a gente gosta das coisas. Eu pelo menos gosto muito de ir aquecendo aos poucos e podendo viver essa antecipação. E isso gera muito tesão. E na massagem tântrica esse foco na pele, na respiração, no óleo, na presença também e nessa entrega, né? E na consensualidade, eu acho que isso é uma questão muito importante também, né? O consentimento que a gente dá para as coisas, porque muitas vezes a gente acaba tendo um sexo
que sempre é do mesmo jeito, e tem coisas no sexo que, na verdade, a gente não gosta tanto, assim. Só que como a gente nunca conversou sobre aquilo, a gente meio que ele gosta, então meio que eu vou fazer isso aqui, ou vou receber isso aqui. Então, a questão... Na massagem tântrica, a gente tem a chance de dizer, isso daqui eu topo, isso daqui eu não topo, e o fato de você saber o que vai acontecer com o seu corpo e como ele vai ser manipulado de algum jeito também te dá uma sensação de tranquilidade, né? Muito bom. Eu vou te passar a palavra já, 1 segundo só, que eu quero dar minha última dica, e aí ela vai trazer uns acessórios aqui, que é o seguinte: você tá com a cabeça voada, tá com a névoa, como é que é o nome daquilo? Brain fog. É uma névoa mental que vem aí, né, nesse período de perimenopausa e menopausa, tá meio desfocada ou tá com uma carga mental muito grande, pensando em 1000 coisas e não consegue se conectar com o corpo. Isso não acontece só na menopausa, né? A minha dica é, às vezes, o tempo de um toque com a mão não é tão intenso para trazer a gente para o corpo. E aí, você colocar um vibrador no clitóris enquanto, por exemplo, acontece uma penetração, é lindo. Porque é uma forma de a gente conciliar o acelerar a nossa excitação e, ao mesmo tempo, o foco deles não é aqui, na penetração. Então, eles estão lá felizes. E quando a gente tem um orgasmo e a penetração está acontecendo, eles também sentem o prazer, né, das nossas contrações ali de toda essa musculatura. Então, é colocar um vibradorzinho aqui, liberar a passagem para ele fazer a penetração que ele gosta, tá? Gente, isso é muito, muito legal para conseguir conectar, porque também é muito frequente que, por exemplo, a mulher goza no sexo oral, né? E depois o homem goza fazendo uma penetração com você de 4. Mas é diferente quando os dois conseguem sentir as contrações, né, juntas do orgasmo um do outro. E o vibrador ali ajuda bastante a gente. Com a palavra, Lari e Jéssica, né? Yes. Meninas, muito... Agora é com vocês. É a demonstração prática agora. Gente, então, para isso, eu gostaria de chamar aqui a Jéssica, que veio diretamente do Rio de Janeiro, para trazer para vocês todo esse universo. Você vai pegar esse daqui. Boa noite, tudo bom? Gente, assim, pode parecer um pouco óbvio a pergunta que eu vou fazer para vocês, mas eu tô aqui com algumas coisas e eu gostaria de perguntar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Isso aqui serve pra quê? Vou botando aqui do ladinho. Isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Por que pra tudo a gente encontra ferramentas para auxiliar, mas quando entra na parte sexual, a gente ignora as possibilidades de ferramentas? Alguém? Para me responder, alguém tem ideia do porquê que isso acontece? Por que para tudo? A gente pode comer sem um garfo. A gente pode comer, né? A gente pode espremer um limão sem precisar de uma ferramenta para espremer o limão. Mas por que quando chega no sexo, a gente não usa essas ferramentas? Assim, para além, né, de ser um tabu, a gente foi ensinada a viver um sexo realmente focado na reprodução. Ele teve por muito tempo esse intuito reprodutivo, porque ele era focado na vagina. Inclusive, a gente segue falando da vagina e não falando sobre a vulva. O que nós temos, né, é uma vulva, que tem a parte do canal vaginal, que tem o clitóris, que tem os lábios, e que existe uma infinita possibilidade para a gente explorar isso e usar essas ferramentas ao nosso favor. A gente tem taças de vinhos que a gente toma vinho tinto, vinho isso, vinho aquilo, e a gente não consegue pensar na possibilidade de como essas ferramentas podem auxiliar a gente no sexo. Eu estou aqui na frente de todo mundo, né? Mas, enfim, eu estou trazendo isso porque hoje nós trouxemos diversas ferramentas e a gente gosta muito de usar essa palavra ferramentas, porque, de fato, os sex toys, eles são ferramentas de autoconhecimento mesmo. Porque é isso, nós não fomos ensinados a explorarmos a nossa própria vulva. E o nosso corpo, ele é muito individual e a gente só vai conseguir descobrir o que dá prazer pra gente se a gente explorar isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem diversos toys
focados em diversas partes, né? Você falou, Nath, sobre o sexo, né? A 2 ali, sobre como o uso do bullet nesse sexo. Mas, por exemplo, a gente tem um anel peniano que ele ajuda na ereção do pênis e ele vibra para o clitóris, porque você falou, é muito gostoso esse aqui, né? É muito gostoso gozar juntinho. A gente tem toda uma referência, uma idealização ali do cinema que as pessoas gozam junto na penetração, mas na realidade isso assim, é muitíssimo difícil de acontecer. Até porque se a gente for pensar, a gente estava até conversando antes de iniciar aqui essa roda com vocês, que o pênis ele tem uma função biológica assim, perfeita para reprodução. Mas quando a gente pensa em prazer, de fato o foco está no clitóris. E a gente, muitas vezes, passa anos da vida não olhando para esse lugar que, assim, tem infinitas possibilidades de orgasmos múltiplos e de viver, assim, experiências incríveis. Esse produto aqui, por exemplo, ele é um sucesso na Clímax porque ele reduz o gap do orgasmo. O que é esse gap, né? Como a gente está falando, para nós, a gente tem ali um período de excitação que ele é bem mais demorado, ele varia ali de 10 a 20 minutos, e obviamente depende muito do corpo da pessoa, mas o pênis não, ele tem assim um período muito mais rápido. Então, esse produto, por exemplo, ele vai reduzindo, porque isso aqui é encaixado no pênis, ele vai deixar essa ereção, principalmente para esse cara aí dos 40 a mais, que já tem ele, pode estar rolando ali um problema de ereção. Como ele funciona como... É como se fosse você estiver apertando na base do pênis. Quando você aperta a base do pênis, ele dá uma enrijecida. Então, o anel ele é de um material muito gostosinho, você coloca ali, ele vai vibrando, né, para o clitóris e, simultaneamente, ele vai oferecendo esse prazer para os dois. E por que a gente, assim, tem tantas possibilidades de a gente usar isso a nosso favor, melhorar a nossa relação, e a gente fica, simplesmente não olha para isso, né? A gente trouxe aqui diversos toys que facilitam e que trazem. Porque é a mesma coisa, do mesmo jeito que tem o garfo para alguma coisa, taça para outra coisa, os toys ele tem essas possibilidades para o que você quer. O que você busca? Né? O que você quer? Eu quero ter um sexo mais prazeroso, mais gostoso. Eu quero deixar ali o pênis com uma ereção que dure mais. Até porque isso também intensifica o orgasmo para quem tem pênis, para o cara. Para você também é mais gostoso, porque você vai estar ali, principalmente dependendo da posição que você usar. Se for, por exemplo, numa posição sentando, você vai conseguir arrastar o clitóris nessa textura e vibrando. Vocês têm essa possibilidade de conseguir chegarem ao orgasmo juntos. A gente tem também, né, a possibilidade, por exemplo, um que a gente recomenda muito, e que é um produto que a gente fala sempre que é um iniciante, que é o que a gente indica. Nunca tive um toy, qual eu posso ter? Cara, o bullet. O bullet ele é um produto incrível para isso, porque você consegue explorar ali toda a região do seu clitóris, você passa pelos lábios, você passa ali pela portinha da entrada do canal vaginal, você passa pelo corpo, você passa pelo mamilo, você vai redescobrindo toda essa zona erógena realmente, porque tem gente que prefere um pouco mais para a lateral, tem gente que prefere um pouco mais embaixo, tem gente que tem o clitóris mais para dentro, e para você conseguir colocar para fora, até mesmo para dar esse estímulo, o bullet consegue dar essa enrijecida no clitóris. Então, esse é um modelo, por exemplo, que a gente indica muito para uma iniciação ali de descoberta do próprio corpo, porque, como a Nath falou, e a Lari também trouxe muito isso, para a gente conseguir sentir prazer com o outro, a gente precisa muito saber como a gente sente prazer, até para poder comunicar isso. A gente só consegue comunicar isso para uma outra pessoa quando a gente sabe conduzir isso no nosso próprio corpo, né? Além dos bullets, eu vou fazer uma pergunta. Quem já ouviu falar nos famosos sugadores de clitóris? Todo mundo, né? E porque os sugadores de clitóris eles são mega famosos, e tem um motivo, porque ele é realmente maravilhoso. Para além dele ser um dos primeiros produtos assim, totalmente focados em clitóris, e ter uma tecnologia muito diferente dos outros que são ali aquela vibração, ele não suga, né? As pessoas acham que o sugador suga. Alguém aqui tem sugador de clitóris, inclusive? Tudo tem. Amei. O sugador, na verdade, ele inclusive é muito indicado, tanto o bullet quanto o sugador, né? Eu esqueci de falar isso, inclusive. Que o bullet ele é muito indicado para esse período, tanto de perimenopausa quanto na menopausa, porque ele ajuda ali a ativar a circulação sanguínea da vulva. Então, é muito importante para essa ativação da circulação sanguínea ali durante esse período. O sugador também, principalmente quando você está ali com a pele mais sensibilizada. Por quê? Porque ele tem um estímulo mais pontual em cima do clitóris.
e ele tem um estímulo indireto, o que acaba ajudando e sendo mais gostoso, principalmente para quem já está com uma sensibilidade maior. E aí você coloca assim no clitóris e, obviamente, a gente indica ali, se você nunca viveu essa experiência, usar ali um estímulo mais suave. Ele faz uma vedação do clitóris, aumentando essa irrigação dos vasos sanguíneos e fazendo chegar aos orgasmos assim, muito mais fáceis e de uma forma muito gostosa. Você tem alguma coisa para complementar sobre os sugadores? Porque eles são realmente um amor de todo mundo. A gente fala que a vida muda muito depois de um sugador de clitóris. Sim, o sugador ele funciona puxando, né, o clitóris mais para fora também. Então, para quem tem um clitóris que fica mais retraído, essa pode ser uma boa solução para trazer ele mais para fora e para aumentar a circulação mais rápido. Porque o que os toys vão fazer a mão, ela às vezes cansa, né? A boca cansa. Então, o que os toys fazem é trazer essa sensibilidade de maneira mais eficaz e mais rápida para a gente. Então, eles funcionam muito bem pro estímulo, principalmente estímulo externo, né? Daí depois a gente vai ter, vocês falaram, né, dos cones vaginais. Então, aqui, por exemplo, são as bolinhas de pompoarismo, que a gente chama, né, ou bolinhas de Kegel, que vão funcionar para colocar, né, dentro do canal vaginal e segurar. A gente também trabalha com um modelo que é o Kegel Rejuve, que trabalha com biofeedback, e ele tem treinamento, é um aparelho que tem exercícios pélvicos por aplicativo, e ele mede a força da sua musculatura vaginal através desse aplicativo por biofeedback. É um passarinho que voa conforme você pressiona a musculatura. Então, hoje, assim, realmente, a tecnologia de sex toys evoluiu muito para que a gente possa alcançar esse lugar de prazer e de autoconhecimento sobre o próprio corpo. Esse estimulador com biofeedback é autoexplicativo? A gente não precisa ter aula? Não, ele é bem simples, porque você conecta ele no seu celular por Bluetooth, e daí você baixa um aplicativo, que é o aplicativo dele, que é um aplicativo em português, e você liga ele, e ele é bem intuitivo. Ele diz assim, começando o treinamento, daí ele vibra quando é para você fazer a contração, né? Então, ele é muito interessante e ajuda muito. Assim como o Drauzio Varela falou que a gente tinha que ter músculos fortes, né? E pernas fortes. Toda vez que a gente mata a academia, vem o Drauzio Varela e diz: suas pernas precisam ser fortes. A mesma coisa com a nossa musculatura pélvica. A gente vai ter orgasmos mais intensos e vai experimentar outro nível de prazer se a gente tiver força lá. Controle, né? E se a gente tiver também... E o sangue, quando a gente faz a musculatura, o sangue vai descendo. Ele vai dizendo, opa, tenho que ir pra lá. Né? Então, e isso você falou... Não sei se você chegou a falar da quantidade de sangue pro pênis e pra vulva. Isso é bem legal. Vou deixar pra você. Tá, então, a gente precisa de muito mais sangue na nossa região íntima para poder ter excitação. Por isso, essa questão do tempo... Né, do tempo. Por isso que a gente fala que precisa de mais preliminares, e para eles é tipo, pra que preliminar? Vamos logo, né? Porque assim, o tempo, geralmente, além de ser menos sangue, né? O cara tá com a engrenagem mais lá lubrificada, então para ele é mais rápido se conectar com esse momento sexual. É muito mais rápido. Mas o que eu ia dizer, na verdade, é que isso já tem vários estudos mostrando. Quem trabalha com fisioterapia pélvica e tudo mais, isso é para saúde, gente. Então, assim, para evitar incontinência urinária, isso é para... Quando você faz esses movimentos, eles aumentam a circulação sanguínea lá dentro, e aí, tanto na hora que o pênis entra, você consegue sentir mais o pênis, e, portanto, tem mais prazer, também com essa fricção lá dentro, né? Mas também melhora a lubrificação, já tem um monte de estudo aí. Inclusive, eu ia falar isso, porque uma parte muito importante da masturbação, né, para além de liberar hormônios deliciosos, né, que são hormônios responsáveis pelo bom humor e tudo mais, é justamente isso. Quando você contrai, você tem um orgasmo, você vai contraindo, você vai fortalecendo a sua região pélvica. E a nossa região pélvica é muito importante, porque evita a incontinência urinária, porque evita dores desconfortáveis, porque você consegue ter ali uma sustentação maior, né? Esse produto, por exemplo, eu amo, assim, eu sou apaixonada, eu faço musculação e eu falo que, assim, é isso. Se você vai exercitando, é porque vocês não podem
Depois, quando vocês acabarem, se vocês puderem aqui tocar, vocês vão ver. Quando vocês vão apertar, ele vai vibrar. Isso é muito legal. E aí, é muito legal, porque vai ser... Pega o aplicativo, vai ter realmente ali um bonequinho que toda vez que você vai fazendo essa força, ele vai relatando essa força. E, a partir disso, ele vai te dando esse feedback se você aumentou a sua força da musculatura pélvica. E, claramente, você consegue ver que quanto mais você vai exercitando isso, mais os seus orgasmos vão ser mais fortes, menos incontinência urinária você tem. Isso, assim, notório mesmo, né? Esse é o Kegel Rejuve, o nome dele. Kegel Rejuve? Kegel é K-E-G-E-L. É quem desenvolveu, o cientista alemão que desenvolveu os exercícios pélvicos, é o Kegel. Sim, e daí a gente quer deixar o espaço aberto aqui para vocês. A gente vai estar aqui com toys, com vários lubrificantes também. A gente está aqui super disponível. A gente também tem uma loja física na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo. A gente sabe que o centro de São Paulo é o centro de São Paulo, então a gente também atende por WhatsApp. A gente tem... A Clímax atua há 10 anos já. Ano que vem a gente vai fazer 10 anos, então a gente foi a primeira loja erótica a pensar e falar sobre prazer feminino numa época que pouquíssima gente falava sobre isso. E a gente está disponível para sanar todas as dúvidas e ajudar vocês a encontrar a melhor ferramenta, porque, de fato, são ferramentas que vão se adequar aos objetivos, né? E o objetivo pode ser, só quero me descobrir. Isso também é um objetivo. Não precisa ter um objetivo tipo, nossa, eu quero chegar ao orgasmo de ponta cabeça. E não é sobre isso. Às vezes é só, tipo, quero me descobrir, quero sentir mais, né? Ou quero tentar fazer sexo anal com meu companheiro e não quero que isso seja doloroso. Então, existe uma infinidade de ferramentas que foram pensadas. Teve alguém, um designer como eu, que foi lá e pensou em como dar prazer. Isso me deixa feliz todos os dias. E a gente espera que vocês sejam muito felizes com os nossos produtos. E queria agradecer aqui ao espaço e... Acho que tem uma pergunta aí. Claro. Eu queria fazer uma pergunta. Eu já ouvi um comentário sobre os sugadores. Eu vi, acho que até um rapaz numa loja falando que, olha, cuidado, não use muito, porque depois pode ser difícil chegar ao prazer e ter orgasmo com outros estímulos, porque o sugador é fantástico. Em especial, eu estava falando de um sugador lá. E eu falei que isso é mito, não é? Não tive chance, e como a gente ia se encontrar hoje, eu falei, vou aproveitar. Tem alguma contraindicação? Então, existe muito essa ideia de que a gente vai viciar com o sugador, mas isso... Mas é porque é isso, eu acho que é uma questão que tem várias respostas possíveis. A primeira delas é, como a gente estava falando antes, assim como a pessoa que está acostumada a gozar sempre no sexo oral, ela vai ter dificuldade de gozar em outros momentos do intercurso, né? Então, o que acontece? Se a gente acostuma a chegar ao orgasmo no mesmo caminho. Inclusive, você pode falar mais sobre isso. E isso é muito comum. Não sei como funciona para vocês, mas às vezes até numa posição. Tipo, eu chego ao orgasmo nessa posição, com esse estímulo, depois desse tempo. Então, primeira questão... Você começa a chegar ao orgasmo com o sugador e é comum que você queira repetir o mesmo caminho, porque a gente segue o mesmo caminho para chegar àquele objetivo. Então, essa é uma das primeiras questões. Segunda questão, você goza mais rápido. Então, você não vai ter a mesma paciência, muitas vezes, de fazer um estímulo manual durante 30 minutos para chegar... Não, é perigoso. Perigoso, não. Então, não é uma concorrência, gente. Não é uma concorrência, muito pelo contrário. A gente tem um número enorme de homens que compram com a gente. E a gente tem até um depoimento de um cliente nosso muito fiel, que ele fala, olha, eu passo a palavra do sugador para todos os meus amigos, porque o sugador, aliado ao meu trabalho, é incrível. Porque proporcionar prazer para a minha esposa é fundamental para mim. Um ponto dessa sua pergunta é o seguinte, se a gente parar para pensar numa lógica penetrativa, como é que geralmente os homens gozam? Num ritmo X, com uma penetração que é exatamente o ritmo que você falou, Nath, da espada, que é isso aqui.
E justamente as pessoas têm essa abertura de mente quando elas vão para o tantra, porque elas descobrem vários novos estímulos, várias manobras com a mão, manobras com a boca. Então, o que eu costumo falar muito dos sugadores, eu sou casada, eu uso todos os meus toys com o meu marido, e isso é incrível para nossa relação. A Lari também tem um relacionamento, e assim, todas as pessoas que têm sexy toys, trabalham com isso, são casadas, usam isso e sabem que isso é incrível para a vida sexual, desde que a parceria esteja aberta e muito receptiva a oferecer prazer e também sentir prazer e sair dessa lógica de isso aqui. Porque, querendo ou não, a gente acaba indo para uma lógica que não nos favorece, porque é o que a gente repete. Se a gente está ali fazendo aquela penetração nesse movimento, isso nem é tão prazeroso para a gente. Então, assim, se eu pudesse dar a minha resposta seria essa. Se a gente parar para pensar nisso, é uma questão de variar estímulos. É muito importante a gente variar estímulos, seja no sexo a dois, seja no sexo solo. Tipo, quando você pega o sugador, eu tenho inúmeros sugadores. Eu uso um vibrador um dia, o sugador numa frequência mais potente no outro, uma posição outro dia. A ideia é que você varie o estímulo, porque se for assim, qualquer estímulo pode viciar. O seu dedo, o jeito que você consegue gozar na penetração e assim sucessivamente, sabe? E ninguém fala do vício dos homens em gozar do mesmo jeito, né? Eu acho isso muito interessante, assim. E daí, do nada, todos os homens se preocupam com como nós estamos chegando ao orgasmo. Ai, como são preocupados. Então, acho que isso é muito importante, porque é um machismo muito, muito mascarado, né? No fim das contas, eles sabem, tipo assim, não davam conta, daí agora tem as ferramentas que dão conta, e daí ele fica tipo, meu Deus, eu vou ser substituído pela ferramenta. Quando, na real, é um trabalho... Eu adoro, tem um humorista que fala que é um trabalho em dupla, eu amo o vibrador, porque é um trabalho em dupla que eu não preciso fazer nada. Que ele faz tudo e eu fico ali de mero coadjuvante. Fazem. Exatamente. Cara, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não, eu queria comentar, justamente as meninas já responderam também, que assim, por exemplo, eu já tive pessoas que só conseguiam se masturbar com o chuveirinho. Só consigo com chuveirinho. Bom, se você fizer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, você vai viciar, você vai condicionar. Agora, o que eu recomendo? Sempre que você for usar, eu tenho vários, enfim, super indico sex toys. Comece numa frequência devagar, né? Então, assim, não vai lá na potência 10, porque, de fato, é meio complicado. Mas é como a gente tem muito, por exemplo, hoje a gente tem muitos casos de homem com ejaculação retardada. O cara não consegue ejacular porque ele vê muita pornografia, o estímulo visual é extremamente intenso, tem uma mulher em um cenário ali extremamente intenso, que aquela criatura que está com ele ali não consegue reproduzir a mesma coisa, mas mais do que isso, né? Os homens, eles fazem muita força, esses homens fazem muita força, a gente chama, os urologistas chamam de punho de ferro. Eles fazem tanta força para se masturbar que não há nenhuma musculatura, nem de uma pompoarista, que vai conseguir reproduzir essa pressão. E aí o cara não consegue finalizar no sexo e tem que finalizar sozinho, tá? Então isso é bem frequente. Também é uma forma de condicionamento. Agora, o que eu digo é isso. E tem uma outra coisa, né, gente? Que a gente precisa pensar no aspecto do sexo não só como terminações nervosas. Porque, veja, se a gente pegar um sugador de cada um deles e botar em vocês vão chegar ao orgasmo. Não vai dar 2 minutos, tá todo mundo chegando ao orgasmo aqui. Mas há uma diferença entre satisfação sexual e orgasmo. Orgasmo é aquele miojão, assim, sabe? Eu não tô conseguindo dormir, conectei lá o sugador e dormi, sabe? A gente fala que é o orgasmo soluço, que é aquele, acabou. Orgasmo satisfação sexual é aquele que você tem na troca. É a troca. Não, agora você não vai gozar não, vou tirar minha boca daqui. Agora você vai fazer a posição que eu quero. Aí você fica... É a troca que leva à satisfação sexual mesmo. O orgasmo como uma forma de alívio físico, uma descarga gostosa, bom, maravilha, tá ótimo. É o que os homens fazem 3 vezes por semana, sem você saber. E tá tudo certo. Mas a grande questão é que a gente coloca de novo ali essa camada de o inimigo, o concorrente, o vilão, para algo que assim, se hoje você me pergunta assim na clínica, Natália, eu tô viciada, ou eu tô com medo de viciar num sugador, ou então eu não consigo ter orgasmo. Amor, vicia no sugador. Segue viciada, tá tudo bem, entendeu? Eu prefiro que você tenha prazer. A verdade é essa, eu prefiro que você tenha prazer. Sim. Porque se esse teu parceiro que tá com você não vai ter paciência pra te estimular até você ter esse prazer,
Mas, assim, isso numa coisa maniqueísta, né? Ou é bom ou é ruim. E, na verdade, não é. É assim, por exemplo, você não precisa ir pro sexo usando o sugador. Cara, vai lá, curte as preliminares, Putz, percebeu que ficou muito avoada, lembrou dos boletos para pagar, do papel crepom que tem que comprar para a escola do filho, da máquina que tem que estender a roupa. Lembrou disso? Meu amor, você bota o sugador, você volta pro teu corpo na hora. Ele te puxa a alma, é sério, ele te puxa a alma. Ele fala, opa, vem cá, volta aqui. Entende? Eu acho que é um pouco isso, assim. E, Nath, complementando, também tem a questão das ferramentas do intuito, né? Como eu falei ali no começo, do seu objetivo. A gente tem produtos mais intensos, produtos menos intensos, produtos... O que a gente recomenda é, por exemplo, como você falou, vai ter um dia que você vai querer usar um sugador para poder ter um sono gostoso, e é maravilhoso mesmo, você vai dormir tranquila. Mas a gente indica assim, eu quero ter um orgasmo melhor construído. Você bota ali numa frequência mais baixa e você vai vivendo, você vai curtindo. Um outro ponto que eu não trouxe, né? Mas que eu acho muito importante do toque e da presença. A questão do autoconhecimento, ela é muito importante através desse toque, dessa presença. A gente trouxe até um óleo ali. Inclusive, assim, eu vou falar que nós fizemos kits programados para hoje. A gente tem kit menopausa com produtos que a gente pensou para esse período, seja lubrificante, seja creme. Nós preparamos os kits realmente para cada objetivo, para quem quer usar com a parceria e tudo mais. Depois, se vocês quiserem, só perguntar para a gente. Mas, enfim, essa questão dos objetivos eu nunca vejo ninguém levantando a pauta do por que a maioria dos homens... porque é isso. Gozam sempre do mesmo jeito, porque é muito raro você ver homens que gozem assim com uma penetração mais lenta, uma coisa ali mais vivendo um momento e uma presença, mas que quando chega na nossa sexualidade, existem 1000 artifícios de tentar fazer com que a gente não se descubra. Então, assim, toda hora tem alguma coisa, porque o sugador vicia, porque isso, você não vai gozar mais sem isso. Tá, mas e se... E quem vai me fazer, então, gozar? Sabe? Tipo, e aí? Eu não posso? Todo mundo pode, porque essa pessoa continua lá, exercendo a sexualidade dela, gozando do jeito que ela quer, porque essa é a realidade. Assim, se eu estiver falando alguma mentira aqui, que a maior parte das pessoas fazem esse mesmo movimento repetitivo até chegar ao orgasmo, eu acredito que vai todo mundo concordar comigo, né? E digo até que chega assim um formato mais rápido. Tá, e essa pessoa, quais são as manobras? Ela consegue chegar ao orgasmo com outros formatos de estímulo? Então, assim, por que a gente está se preocupando tanto com isso se a gente não está nem, de novo, o olhar do outro e não o nosso olhar de, tipo, tá, mas o que eu gosto, o que eu quero, né? Enfim, são inúmeras possibilidades, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Quero pedir para vocês seguirem o perfil da Célula Mater nas redes sociais, da Clímax, do Preliminares Podcast. E obrigada a todos vocês pela presença. A gente vai ter o sorteio agora, né, Débora? Das 3 sessões de laser. E tudo. A gente vai também. Teremos 2 sorteios. Um sorteio de 3 sessões de laser íntimo, que eu vou deixar para a doutora Lucila. Feche os olhos para não ter... Mexe bem, mexe bem, mexe, mexe, mexe. Vamos lá, vamos lá. Quem será? Quem será? A Felizarda. Uhul! Peraí. Tá aqui. Papelzinho. Já só. Parabéns. E agora, um brinquedinho da Clímax. E agora a gente vai sortear esse daqui é o babado que todo mundo tem que ter, que é tipo um dedinho que vibra, que é o nosso bullet, e a gente vai estar sorteando ele hoje. Quem vai? Fecha os olhos. Mexe. Quem é? Fernanda Paiva. Aê! Muito bem. Gente, queria agradecer demais essa conversa maravilhosa. O pessoal da Clímax está aqui com os brinquedinhos que vocês podem adquirir nesse exato momento, se quiserem, ou no site, ou no WhatsApp, ou na loja física. E, bom, muito obrigada. Natália, segunda vez com a gente, maravilhosa, incrível. Lari, muito obrigada. Jéssica, obrigada. Doutora Lucila, estrela maior dos nossos eventos menopáusicos. E, enfim, muito obrigada por estarem aqui.
Ah, sim! A gente está ainda, dá tempo de vocês saborearem as coisas maravilhosas que a Lu faz desse buffet Well-Be, de gastronomia funcional. Tudo é super saudável, sem glúten, sem lactose e com muito, muito sabor e lindos, né? Tudo muito lindo. Então tem uns docinhos ali que a gente pode comer sem culpa. Então aproveitem e até a próxima. Muito obrigada, gente.